base convencional, portanto, não tem jurisdição universal. Só pode exercer a sua jurisdição sobre estados ou cidadãos de estados que ratifiquem o Estatuto de Roma. Então, o princípio voluntarista da jurisdição. Então, logo após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, em 2002, se discutia, vocês não vão processar o Bush, não vão processar o George Bush? Não vamos processar o George Bush, porque os Estados Unidos não são Estado-parte e o Iraque não é um Estado-parte, o que significa que o tribunal não tem jurisdição sobre os crimes ocorridos no território daquele Estado. O próprio artigo 12 prevê também uma cláusula de que um Estado não parte pode aceitar voluntariamente a jurisdição do tribunal para investigação, processo e julgamento de determinados crimes ocorridos num determinado momento. Então, aqui de novo, a base voluntarista do Estatuto de Roma, que permite que um Estado não parte, fala, olha, para este caso aqui eu gostaria que o Tribunal Penal Internacional interviesse. Por fim, falando da competência temporal, a regra geral do artigo 24 do Estatuto de Roma, e é o que o distingue dos demais tribunais ad hoc, mesmo dos tribunais internacionalizados, é que ninguém pode ser submetido a julgamento pelo tribunal por um crime ocorrido após a entrada em vigor do Estatuto de Roma. No dia 1º/2 de julho de 2002. É interessante aqui nesse ponto lembrar que uma das maneiras de se iniciar uma investigação perante o tribunal é através da remessa de uma situação de conflito pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas. No caso de uma remessa pelo Conselho de Segurança, não são levados em consideração os critérios territoriais e pessoais do Estatuto. O Conselho de Segurança tem liberdade para enviar para o tribunal qualquer situação que ele entenda esteja pondo em risco a paz e a sobrevivência da humanidade. A única limitação que sofre o Conselho de Segurança, assim como quaisquer outros agentes, é exatamente esta temporal. Portanto, a regra da não retroatividade é uma regra absoluta que não admite exceções. As regras específicas são aquelas em relação aos estados, que o estatuto, a pessoa ou nacional daquele estado só possa ser processado por crime ocorrido após a entrada em vigor do estatuto ou no dia 2 de julho de 2002, ou entrada em vigor para aquele Estado, no caso daquele Estado que tenha ratificado o Estatuto de Roma posteriormente. Mas, então, é sempre um Estado que já seja Estado-parte. As investigações perante o Tribunal Penal Internacional, elas se iniciam por três meios distintos. O primeiro, e o que tem sido mais utilizado, é o da remessa daquela situação, que se chama, neste momento ainda se chama situação ou situação de conflito, é a remessa feita pelo próprio Estado. O Estado diz, eu estou numa situação ou de conflito armado, eu estou com as minhas instituições completamente disfuncionais, eu não tenho condições de proceder eu mesmo essa investigação, eu quero que o tribunal assim o faça, chamado referral, pelo próprio Estado. A segunda forma de iniciativa é esta que eu mencionei anteriormente, pelo Conselho de Segurança da ONU, que tem, como eu já disse, nos termos do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, o poder, por exemplo, de criar tribunais ad hoc ou tribunais internacionalizados. Da mesma forma como pode fazer isso, pode
simplesmente remeter uma situação ao Tribunal Penal Internacional e já o fez por 2 vezes. A situação de conflito na região de Darfur, no Sudão, e a situação de conflito ocorrido num determinado período na Líbia. Nos 2 casos, os estados que se opõem ferozmente ao Tribunal Penal Internacional simplesmente se abstiveram e não impuseram o seu poder de veto e, portanto, essas 2 situações foram remetidas pelo Conselho de Segurança. E, por fim, um caso que tem agora se tornado um pouco mais frequente desde que iniciou a gestão da nova procuradora do tribunal, que são as investigações iniciadas, nós chamamos de próprio modo, pela própria iniciativa do promotor. Que estão previstas no artigo 15. Neste caso, o promotor, para iniciar oficialmente uma investigação, ele tem que pedir autorização a uma das câmaras preliminares, somente neste caso. E porque assim o prevê o Estatuto. Na época das discussões da comissão preparatória, este contrapeso seria necessário para evitar que um promotor, um procurador qualquer, decidisse iniciar investigações politicamente motivadas, que era um grande medo de um número muito grande de delegações. Então, no caso de iniciativa do promotor, ele necessita ir a uma Câmara Preliminar e demonstrar aos 3 juízes da Câmara Preliminar de que há motivos razoáveis que justifiquem a abertura de uma investigação. E foi exatamente em razão desta terceira modalidade de iniciativa que a promotoria, o escritório Office of the Prosecutor, chamamos, vamos dizer familiarmente de OPP, criou a figura, dentro do seu policy paper, criou a figura do chamado exame preliminar. Este exame preliminar não está previsto em lugar nenhum. Este é decorrência de uma decisão interna do Office of the Prosecutor, tendo em vista que, a partir da entrada em vigor do Estatuto, do início do funcionamento do Tribunal, o Tribunal recebe denúncias de pessoas, de ONGs, de organizações governamentais, que havia períodos em que chegava a 1.200, 1.500 denúncias, e que havia então necessidade de fazer um certo filtro para rejeitar liminarmente todas aquelas denúncias de fatos, primeiro, que não estão sob a jurisdição do tribunal. Então, como eu mencionei, estados não partes ou nacionais de estados não partes, havia denúncias de crimes ocorridos na Guerra do Vietnã, na Segunda Guerra Mundial, no genocídio dos armênios. Então, uma primeira filtragem para já coordenar todas aquelas denúncias que fogem à jurisdição do tribunal. Então, estabeleceu-se neste policy paper do Office of the Prosecutor que seria feito um exame preliminar, primeiro examinando a questão da jurisdição. Só aí já 90% dos casos, em geral, a cada ano, são afastados do pleno. A segunda etapa deste exame preliminar é o juízo de admissibilidade. Este, sim, vamos dizer, com implicações mais sérias, na medida em que, como todos vocês sabem, o Tribunal Penal Internacional ele tem um caráter complementar, ele não substitui as jurisdições nacionais. Ele só pode atuar se ficar demonstrado, nos termos do artigo 17 do Estatuto de Roma, que o Estado que tem jurisdição sobre aquele caso não quis ou não pôde levar a cabo a sua própria jurisdição. Então, o artigo 17 do Estatuto de Roma
ele tem até uma construção bastante peculiar, porque ele não diz quais os casos admissíveis, e sim ele elenca as hipóteses de inadmissibilidade dos casos. E estas hipóteses do artigo 17, primeiro, então, só para que a gente não se perca, e eu estou falando do exame preliminar da Procuradoria, que examina a admissibilidade. Agora, a admissibilidade se divide em dois exames ou subexames. O primeiro deles é exatamente o da complementaridade. O segundo dele, nós vamos ver daqui a pouquinho, é sobre a gravidade. Então, neste exame de complementaridade, tem que ser, nós vamos colocar contrário senso do que está no juízo de inadmissibilidade previsto no Estatuto, que o caso não esteja sendo investigado ou processado pelo Estado que tem a jurisdição sobre o caso, a não ser que se demonstre que esse Estado não tem vontade ou capacidade de fazê-lo de forma genuína. Aqui, esta qualificação de que a investigação ou o processo tem que estar sendo conduzido de forma genuína, ainda vai gerar muita discussão pelo próprio Tribunal Penal Internacional, tendo em vista que 3 das versões oficiais do Estatuto utilizam essa expressão da vontade genuína, e outras 3 não mencionam que esta vontade ou esta capacidade tenham que ser genuínas. Mas só para chamar a atenção, em termos de casos futuros, ainda exatamente sobre esse aspecto ainda não ocorreu